Oi, gente, segunda parte aí do vídeo. Quem não assistiu a primeira parte aí do desabafo, eu vou deixar aí no card e vou deixar aqui no box de informação também. Então, assim, continuando, né, depois que eu fiz esse assessment de psiquiatria que me desestabilizou totalmente, continuei fazendo terapia e tudo mais. Mas, assim, eu tive que trabalhar muito na minha cabeça para fazer os próximos assessments, né? E aí, o outro que eu tinha depois disso era de ginecologia e obstetrícia. Então, obviamente, eu, assim, como cirurgiã, formada há muito tempo, o que é fora de cirurgia, fora de emergência de clínica médica, que mal ou bem, assim, eu fiquei trabalhando com clínica médica aqui, então tudo que era fora disso, né, pediatria, ginecologia obstetrícia, psiquiatria, eram realmente uma coisa mais desafiadora, mais difícil, porque era uma coisa que, assim, eu não rodei nessas especialidades aqui, e rodei nisso no internato há 12 anos atrás, 13 anos atrás, e psiquiatria foi uma coisa que eu nunca tinha feito, né? Então eu sabia que ia ser mais desafiador e tudo mais. E aí o outro era o de obstetrícia. E aí isso aí já tinham passado já uns 6 assessments, que eu já tinha feito um de cirurgia também, de emergência, nananã. E aí tinha esse aí de obstetrícia, que uma colega que estava no programa já tinha feito avaliação com essa avaliadora e me deu dicas, assim, e eu estudei muito, gente, eu estudei pra caramba. E eu fui fazer essa avaliação, assim, super tensa, né, porque eu falei assim, ai meu Deus, mais uma disciplina que eu não tô acostumada. Enfim, espero que seja o suficiente que eu estudei, mas eu estudei pra caramba, gente, estudei muita coisa de obstetrícia. E eu sabia que, assim, o foco dela potencialmente seria de diabetes gestacional, e aí eu fui, estudei tudo disso, revisei as coisas básicas de obstetrícia, né, coisas ambulatoriais, que eu sabia que ela ia atender paciente no ambulatório, né, então isso você sabe um pouco do avaliador, assim, em que circunstância você vai ver o paciente. Tem avaliador que você não sabe, que tanto pode ser a situação de pacientes que estão admitidos na enfermaria, quanto pode ser ambulatório, mas normalmente eles avisam, pelo menos o avaliador, né, avisam com alguns dias de antecedência onde vai ser, então meio que você sabe qual o perfil um pouco de paciente que você vai atender, né, que você vai avaliar, porque são pacientes que você não conhece, são pacientes daquela pessoa, né, daquele avaliador. Aí beleza, fiz, aí eu, nossa, foi assim, eu lembro que quando eu saí do carro pra fazer essa avaliação, eu respirei, eu falei, cara, você vai conseguir, calma, porque vem aquela coisa do medo de falhar de novo, né, óbvio, né, porque eu já tinha falhado 2 e eu só podia falhar mais um, né, e eu não queria, obviamente, falhar mais nenhum, porque eu já tinha falhado 2. Então, assim, foi super, nossa, caramba, de obstetrícia vai ser difícil e tal, não sei o quê. E aí eu falei, não, você vai conseguir, você vai atuar e você vai conseguir. E aí eu articulei tudo, e conversei com a paciente, conversei com a avaliadora também, assim, puxei o saco, entre aspas, assim, no sentido de trazer ela pra conversa também, porque isso eu não tinha feito com a psiquiatra, e eu acho que isso interferiu, sabe? Porque, tipo, eu não alimentei nem um pouquinho o ego dela, assim, ela desprezou a minha presença lá e eu também a dela, sabe? Tipo, a gente interagiu muito minimamente. E com essa avaliadora da obstetrícia, eu conversei mais com ela, tal, troquei uma ideia e tal, não sei o que. Eu falei, pô, vou relaxar, vamos lá, vou conseguir, nanana. Aí fiz, fui super bem, aí ela me avaliou e me elogiou um monte, falou que eu era muito boa, que eu tinha que ser DP, que eu era um desperdício fazendo cirurgia, que eu era muito boa falando com os pacientes, não sei o que, me elogiou um monte, e eu expliquei realmente um monte de detalhe técnico, que depois que a paciente saiu, ela ficou conversando comigo de diabetes gestacional, e eu fui lembrando de tudo que eu tinha estudado e tal, não sei o que, discutindo com ela, me saiu super bem, aí eu falei, poxa, minha moral deu aquela levantada, né, eu fiquei feliz, eu falei, ah, que bom, aí tiveram outras avaliações, o CBDs, aí fui fazendo, sempre com uma atenção, tá, gente? Eu tô falando assim, fui fazendo, mas nenhum momento, desses 6 meses, nenhum momento eu relaxei. E aí tudo bem, aí marcaram o segundo de obstetrícia. Aí eu falei, tá. Aí já tinha feito o segundo de pediatria também. Não, mentira, eu fiz o segundo de obstetrícia, foi. Aí marcaram o segundo de obstetrícia. Eu falei, pô, primeiro de obstetrícia eu fui bem. Lógico que eu não quero perder esse. Poderia até perder, né, numa situação, pô, até posso perder, mas não quero perder, tal, não sei o quê. No primeiro eu fui super bem. Aí eu falei assim, ah, vai ser tranquilo também de novo. E, assim, o cara foi muito babaca comigo, assim, o avaliador foi tipo, foi outra situação péssima, foi diferente, assim, a situação, porque, e aí teve um erro meu, assim, então, assim, eu sei que algumas pessoas que vão estar vendo isso aqui estão fazendo ou vão fazer o WBA e tudo mais,
Então, eu não fiz isso e eu só passei a fazer isso depois que eu passei por essa situação. De falar assim, por favor, me explica qual é a sua expectativa, porque como o critério de avaliação é extremamente subjetivo, a expectativa de como o avaliador, o que ele quer que você fale ali naquele momento e como que ele quer que você faça é muito diferente. Por exemplo, eu fiz com um avaliador de clínica médica que eu fiz Management in Prescribing, então assim, né, conduta e prescrição. E aí ele, tipo, eu avaliei o paciente, eu acabei fazendo exame físico, história, aí a gente discutiu o diagnóstico da paciente, qual era o tratamento, tal, não sei o que, era um paciente cirrótico, que eu não sabia nada, né, eu descobri que a paciente era cirrótica ali, conversando, né, e ela não falou o diagnóstico dela, eu tive que descobrir pela história e pelo exame físico. Beleza, e a gente discutiu, eu e ele, o management da paciente e a prescrição. Tipo, foi uma discussão ali entre eu e ele, o paciente não participou dessa discussão. E esse de obstetrícia era de management e investigations. Aí na minha cabeça, e aí foi o meu erro de não ter falado com ele, eu achei que eu ia discutir o management e investigations com ele, não com a paciente, até porque se eu acho que eu tenho que fazer uma coisa, mas não é o que ele acha que ele quer fazer de conduta, o que ele quer pedir de exame para aquela paciente, é uma paciente real, entendeu, gente? É tipo, não é um ator, é um paciente mesmo, um paciente que tá ali para ser atendido por ele e que ele tá fazendo uma avaliação comigo. Então, na minha cabeça, eu ia ali colher a história da paciente, entender, né, de como estava a situação da gestação dela, os problemas que ela tinha, etc. E ia discutir a conduta com ele, né, as investigações, os exames que a gente ia pedir e tal, não sei o quê. Ele ficou pé da vida, assim, porque como que você não falou nem você não falou nem de exame de urina? Eu falei, tá, mas eu ia falar com você sobre as investigações. Aí eu falei, I am more than happy to discuss anything you'd like to discuss with me. Ele, não é esse o ponto, você não tá entendendo, eu não quero discutir com você, você tinha que ter falado isso com a paciente, e você não explorou as queixas dela direito, e não sei o que, e começou, tipo, a brigar comigo. E o nível que eles falam que é a avaliação do WBA, eles falam que a gente é avaliado como PGY Year, né, Postgraduate Year 1. Então é tipo assim, como um interno, é um nível de interno. Então a avaliação tem que ser no nível de interno. Então teoricamente não é uma avaliação complexa, mas como é um negócio extremamente subjetivo, não é bem assim. E aí essa pessoa abençoada, essa criatura que me avaliou, falou assim, um estudante de medicina faria muito melhor do que você. Aí eu parei e fiquei olhando assim pra cara dele. Tipo, eu não consegui nem expressar, assim, sabe? Eu falei, tipo, eu não conseguia nem falar. Eu falei, gente, que cara babaca, que tipo de feedback essa pessoa tá dando, assim, sabe? Aí eu falei, cara, que loucura. Então, assim, dos 18 avaliadores, tiveram 2 pessoas babacas, né? Então, assim, os outros 16 foram super ou de boa ou bem neutros, né? Do tipo, tá, você foi bem, ok, tá bom, boa sorte. Alguns foi, tipo, bem assim, 5 minutos de feedback, 3 minutos de feedback. E tem essas pessoas, assim, que esse cara, eu falei assim, cara, tipo, eu não tô acreditando que a pessoa soltou essa frase. Um estudante de medicina faria melhor do que você. E eu falei assim, cara, o cara tem noção que ele tá avaliando uma colega, porque assim, eu estou numa posição de júnior, mas eu não sou júnior, né? E assim, eu falei, cara, que loucura! Tipo, como é que o cara fala um negócio desse? Assim, eu fiquei assim, chocada. E aí, mais uma vez, eu falei, conversei, e aí, não sei se vocês pegaram aí, mas esse foi o terceiro assessment que eu perdi. E esse era o limite que eu podia perder. E quando eu perdi os 3, ainda faltavam 3 ou 4. Então, assim, vocês imaginam como é que foi isso, né? Aí é que entra a outra coisa que eu acho que vale ressaltar aqui, que além do meu desabafo, e para poder realmente, quem está passando por um desafio, né, de morar fora do Brasil, de sair completamente da sua zona de conforto, de começar sua carreira do zero, que vão ter momentos foda, e tem mesmo, assim. Além disso, aí agora vem a outra coisa, que é o fato de que eu virei um paciente, né, numa situação de que eu realmente precisei de ajuda, de uma forma que eu nunca tinha precisado antes. Então, depois que eu perdi essa avaliação com esse de obstetrícia, né, eu realmente, assim, fiquei numa pressão horrorosa, foi uma situação horrível, né, fiquei revoltada e muito triste, eu fiquei muito triste com a situação, porque eu fiquei assim, cara, como é que um médico, sabe, que ele tá trabalhando aqui num sistema de saúde maravilhoso, ele vive numa realidade de um sistema de saúde, assim, tudo organizado, sabe, a
A vida pessoal dele eu não sei, mas a vida profissional dele eu tenho certeza que estava muito certinha e organizada. E o cara manda uma dessa pra mim, sabe? Tipo, eu fiquei assim super triste, revoltada. Conversei de novo mais uma vez com a coordenadora do programa, falei do que tinha acontecido, também sem culpar, sem falar que eu queria uma revisão, mas eu falei o que tinha acontecido de uma maneira assim, né, medindo as minhas palavras, mas eu falei o que tinha acontecido. E que eu realmente estava muito preocupada de perder o programa, né? Porque eu realmente podia perder, que eu já tinha perdido o máximo de assessment que eu podia perder. E eu ainda tinha assessment de pediatria para fazer que eu não podia perder de novo. E tinha o bendito de psiquiatria, que foi meu último assessment. Foi o último não, foi o penúltimo assessment. E aí eu tive mais um de emergência. Então, assim, foi muita pressão. E quando eu fui fazer o segundo de pediatria, aí a avaliadora, ela foi neutra, assim, e tal, não sei o que, aí ela começou a falar comigo. Gente, eu entrei eu quase fiz um ataque de pânico, não foi um ataque de pânico, mas assim, até porque o ataque de pânico é uma coisa que vem completamente do nada, né? Out of the blue, a pessoa faz todos aqueles sintomas de dor no peito, taquicardia e tudo mais. Eu nunca passei por nada parecido na minha vida, assim. Eu realmente, assim, tive momentos de muita ansiedade, momentos de tristeza, nunca tive depressão, nenhum diagnóstico, né, nunca precisei tomar antidepressivo, nunca fiz nenhum tratamento, assim, medicamentoso para nenhum transtorno, assim, já tive meus momentos de fazer minha terapia e tudo mais antes de vir para a Austrália, com muita ansiedade antes de vir para cá, então teve, óbvio, momentos difíceis, só que nada se comparou ao que eu passei nesse negócio, assim, nesse WBA. Então, aí depois desse, né, de que eu tava nesse limite, eu fiz essa avaliação da pediatria e eu fiquei transtornada, assim, ela já tinha falado assim, não, você foi ok e tal, mas eu acho que você poderia organizar melhor a sua história e tal, não sei o que. Aí ela começou a me dar o feedback, assim, que fazia sentido, eu falei, realmente, né, talvez eu não tenha sido tão organizada na hora de fazer minhas perguntas, beleza. Aí, só que assim, ela começou a falar... E, gente, eu tive que fazer um esforço homérico pra não perder o controle mesmo, assim, não só de chorar, porque eu choro com muita facilidade, mas assim, eu comecei a ficar com refluxo, uma coisa horrorosa, assim, muito refluxo, aquela de queimação retroesternal, assim, mas muito acentuada. Eu fiquei sem comer, eu perdi peso, depois nesse processo aí, né, isso tudo aconteceu, eu tô gravando esse vídeo aqui em agosto, isso aconteceu final de maio, foi mais ou menos isso. Maio, junho, julho, esses 3, 4 últimos meses foram muito ruins. Desde que começou foi ruim, né? E conforme o tempo foi passando, as coisas só foram piorando. E aí eu falei, cara, não tem como, assim, eu não tem como. Eu comecei a ficar extremamente taquicárdica, meio tonta, a mão suando muito, muita queimação retroesternal, e assim, eu tentando respirar pra, tipo, calma, não surta, ela já falou que vai te passar, calma, se controla, calma, e eu conversando comigo mesmo, ela conversando comigo, me dando feedback, e eu tentando me acalmar. E aí, e assim, toda vez que eu falava com alguém, e eu indo trabalhar, né, conforme eu ia trabalhar, tinha várias horas que eu saía, eu parava o que eu tava fazendo e ia chorar, sabe? Eu tava chorando o tempo inteiro, por tudo, por nada, nem labilidade emocional, né? Eu tava realmente assim, on the edge, né? Que eles usam muito essa expressão aqui. Eu tava realmente à beira de um ataque de nervos, né? Que a gente fala isso em português. Tipo, eu tava muito no meu limite. E aí eu falei, cara, não dá, assim, não tem como, né? E aí eu estudando tanto para psiquiatria, e eu comecei a perceber, eu falei, eu tô fazendo um transtorno de ansiedade muito bizarro, que não dá para ficar sem medicação. Porque se eu for tentar ficar sem medicação, vai ser eu não sei como vai ser não tomar remédio. E aí que vem a outra questão, né, que o porquê também que eu quis vir pra cá falar, por que eu tô me expondo aqui no YouTube? Além de eu achar que é importante contar as coisas boas e as coisas ruins, e ser um processo terapêutico para mim também, eu espero que isso possa ajudar pessoas que estejam assistindo o vídeo aí e que às vezes pensam que, mas não sei o que, mas será que eu preciso tomar remédio? Não, mas será que eu tô mesmo deprimido? Ou tenta mascarar os diagnósticos, os possíveis diagnósticos que tem, e vai empurrando com a barriga e não toma remédio, não se trata, não se cuida, e isso só faz com que você entre num buraco cada vez maior e que fique cada vez mais difícil de sair.
E a gente no Brasil tem essa coisa eu acho que às vezes essa coisa da espiritualidade, da religião, muita gente apela às vezes pra esse lado, só que assim, gente, tem momentos que não adianta, sabe? Não tem meditação, terapia, religião, missa, culto, enfim, qualquer coisa relacionada à religião, leitura, livro que resolva, assim, você precisa realmente, além da psicoterapia, né, da terapia com um psicólogo capacitado e tudo mais, você tem que lançar mão de medicação. E eu me vi nessa situação. Eu fui na minha médica, né, e aqui, isso é interessante também falar que porque aqui a gente não tem, a gente não vai direto no especialista, então o GP, né, o General Practitioner, ele é preparado para lidar também com esse tipo de situação, inclusive de mental health, eles realmente são preparados para isso, e eles esperam que a gente, né, como os recém-formados que fazem esse processo, também saibam de mental health. Então foi essa coisa aí do mental health que me rodeou, que eu virei paciente da psiquiatria e estudei para psiquiatria e foi tudo relacionado com isso. E aí eu conversei com ela, falei assim, eu não tenho como, assim, eu não tem como. Ela, não, realmente, assim, pelo que você tá me falando, você demorou até, né, pra pedir ajuda, assim, pra começar a entrar com medicação, que você já tá passando por isso há várias semanas e eu, assim, só piorando, sabe, os sintomas de ansiedade e eu emagrecendo, sem comer, com dificuldade de dormir, assim, foi muito ruim. Aí eu comecei a tomar o escitalopram, que é uma das medicações que tem indicação, né, para os transtornos de ansiedade, que é um antidepressivo, inibidor de recaptação de serotonina, e demora, né, para fazer efeito. E eu fiz outro assessment, eu já tinha começado a tomar medicação, mas que obviamente não tinha feito efeito, que você vai ver algum efeito com 2 semanas, mas o efeito mesmo depois de 6 semanas, que inclusive é agora que tem mais ou menos, um pouco mais, né? Até agora já tem 2 meses que eu tô tomando a medicação. E eu fiz os outros assessments, assim, sofrendo muito, assim, com sintoma de ansiedade, chorando e tipo, me segurando. Então, assim, foi realmente, assim, um momento muito, muito difícil, assim, é difícil explicar. Eu tô aqui já do 2º vídeo falando pra caramba e mesmo assim, pra mim é difícil explicar o que isso quer dizer exatamente. Minha panela de pressão quer participar do vídeo, gente. Obrigada. Terminou. Então, assim, é difícil pra mim explicar tudo exatamente que eu senti. Eu não tive condições de vir pra cá, pro YouTube, assim, se vocês virem o último vídeo, assim, que eu gravei, já tem mais de 2 meses, e o último vídeo que eu gravei não foi falando sobre nada de medicina, porque eu já não tava conseguindo falar sobre isso, e eu realmente, foi um momento que eu tive que, eu nem vou dizer que eu tive que, não é que eu tive que me recluir e tive que ficar cuidando de mim, não é nem isso, eu não conseguia fazer outra coisa diferente. Eu não conseguia pensar em outra coisa, eu não conseguia fazer outra coisa, mentira, assim, até conseguia, né, não vou dizer que eu não conseguia fazer, porque, tipo, continuava curtindo a minha família, a gente saía, conseguia aproveitar um pouquinho com os amigos também, de sair, fazer uma coisinha ou outra, eu ainda tava criando ali tempos de lazer, sim, conseguindo fazer exercício, sim, mas com muita dificuldade, assim, me forçando a fazer aquilo para não ficar mergulhada no estudo e na tristeza e na tensão de poder perder o programa. Porque o que representaria para mim, né, digamos que eu perdi o máximo que eu podia perder, eu perdi os 3 assessments. Então, se eu perdesse o 4º, eu perdi o programa. E o que isso representa? Eu perderia todo esse tempo, né? Nada do que eu teria feito teria valido. E aí, ou eu teria que marcar para fazer a prova do clinical em setembro, outubro, novembro, dezembro, ou marcar para fazer o WBA começar em fevereiro de 2023 de novo. E em que isso impactaria? Mais um ano sem ter a minha General Registration, mais um ano sem poder trabalhar na cirurgia, mesmo que seja como Unaccredited Trainee ou SRMO, né, que é o Senior Resident Medical Officer de cirurgia. Aqui, onde eu tô trabalhando, a gente precisa ter a General Registration para isso. Então, esse era o impacto. Então, essa era a pressão na minha cabeça. E teve momentos, assim, quando essa psiquiatra me falhou e teve toda essa tormenta, assim, na minha cabeça, eu cheguei a pensar em desistir. Desistir não da Austrália, porque, assim, desistir da Austrália é uma coisa que
eu não acredito que vá acontecer alguma coisa que me faça mudar de ideia, pode ser, né? Mas não é uma coisa que eu pensei. Eu pensei em desistir da medicina. Eu falei assim, cara, eu vou fazer outra coisa. Sei lá, não sei, vou fazer um curso de joia. Assim, tipo, eu vou, sei lá, vou fazer uma coisa completamente diferente. Porque foi um negócio que me impactou muito, gente. Porque eu falei assim, gente, será que eu não sou capaz? Eu não sou boa o suficiente para esse sistema? Eu não sou boa o suficiente para eles? Então foi um trabalho de recuperar, de entender o porquê que eu tava passando por tudo isso, por que aquilo me afetou tanto, né? Com a minha psicóloga, assim, por que aquilo me afetou tanto? Eu trabalhei várias questões em cima disso. Então, assim, foi pica, gente. Foi, tipo, muito, 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 muito ruim. Muito mesmo, assim. Tô aqui falando de boa porque eu estou tratada, entendeu? Tô medicada, tô com a terapia em dia, os assessments passaram, acabou finalmente. Então, assim, tô num momento, assim, super bom, super aliviada. Então, realmente, tô conseguindo falar disso, mas eu não conseguia falar e eu não conseguia pensar eu não conseguia interagir com os meus amigos da mesma forma, sabe? Porque eu sou uma pessoa que gosta, eu tô sempre mandando mensagem pra todo mundo, e aí, como é que você tá? E tal, não sei o quê. Sempre gosto de estar trocando ideia. Eu não conseguia fazer isso, assim, porque eu tava tão mal que eu não conseguia dar atenção pra mais ninguém, porque eu me tornei uma pessoa super egoísta, eu só conseguia pensar em mim no WBA, em mim no WBA. Então, assim, foi um período, assim, muito, muito ruim. E felizmente passou. Teremos aí fases dos próximos capítulos, né? Que aí agora eu tenho que entrar com o processo de requisição da General Registration, que eu pego, tipo, o certificado de que eu concluí o WBA e aí a gente envia para a APRA junto com o período que eu trabalhei aqui sob supervisão e tudo mais, com comprovação para poder a APRA liberar a General Registration e eu ter esse papel, né? Vamos dizer assim, da General Registration. Eu acho que muda, se não me engano, muda o número também. Enfim, e aí a partir disso poder aplicar para as vagas, que eu apliquei para as vagas de cirurgia agora, acabei de aplicar para as vagas de cirurgia pro início do ano que vem. E espero voltar com para vocês aqui com mais notícias sobre isso, sobre como que vai ser agora o processo, provavelmente que eu vou fazer de entrevista e tudo mais. Tá bom, gente? Por hoje é só. A pipoca já deve ter até acabado. Ó, gente, um beijo. Até o próximo vídeo.